A Câmara dos Deputados aprovou, nessa terça, o projeto de lei do marco temporal de demarcação de terras indígenas, assunto que, claro, repercutiu em nosso estado, áreas que vão ser afetadas por essa questão. Vamos entender melhor. Os bloqueios foram registrados em pontos de rodovias de Chapecó, Paial e Palhoça. A reação é um reflexo da proposta do marco temporal que prevê a demarcação de terras indígenas. No estado, o coordenador da FUNAI vê a discussão como inconstitucional. É inconstitucional em duplo sentido. Primeiro que para você modificar um artigo da Constituição, você tem que aprovar uma PEC. Né? Através de uma PEC você modifica qualquer artigo da Constituição, desde que ela não seja de um direito fundamental. A questão do artigo 231 é um direito fundamental, então ela não pode ser através de uma PEC. Então teria que ser uma constituinte para modificar esse artigo. Né? Então, no meu entendimento, seria nesse sentido. Né? Então, a tese do marco temporal, ela prejudica porque os indígenas já estavam antes de 88. Né? Se você não tem um território, você não tem uma garantia de ter sustentabilidade, de que forma que você vai cultuar, né? No caso a cultura, né? Praticar a sua cultura se não tem o seu território, né, garantido. Né? A FUNAI aponta que 7 reservas indígenas são regulares ou estão em processo de regularização aqui em Santa Catarina, cerca de 100 mil hectares. O número de terras divididas pela entidade e estado é diferente e isso tem contribuído para a discussão do marco temporal. São 22 terras indígenas, 18 em fase de ocupação declarada ou regularizada, 4 em análise. A Procuradoria-Geral do Estado pontua que esse cenário é outro. Pelo governo estadual, haveria pouco mais de 57 mil hectares de território demarcado. O que se discute agora é uma eventual ampliação dessa área, que também não é recente. Então, todas as situações de áreas indígenas em Santa Catarina são mais ou menos consolidadas, com algum detalhe aqui ou ali, diferente de outros pontos do país em que efetivamente há conflitos. Em áreas tão variadas e tão grandes, isso é normal que haja uma diferença. A FUNAI tem o papel legal de defender os indígenas. O marco temporal defende que povos indígenas podem reivindicar terras caso a ocupação tenha ocorrido a partir da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988. A família do Joel, suinocultor no oeste do estado, descobriu que a propriedade faz parte de terra indígena. Ele teme pela discussão do direito ao espaço. Hoje existe um mapeamento parcial daquela área que está impedindo a gente de fazer qualquer movimentação de escritura, investimento. Hoje está tudo bloqueado. Essa propriedade, eu não sei dizer quantos anos, mas assim, ela vem do meu bisavô.